Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém? Glória ao nome santo de Jesus. Eu te convido a se colocar de pé. Se coloque de pé e dê uma linda salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome santo de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se você ainda não teve essa oportunidade, dá uma olhadinha para trás aí, vê se tem alguém que você ainda não cumprimentou, do seu lado aí. Cumprimenta, estende a tua mão e deseja a paz do Senhor para o teu irmão, em nome de Jesus, para a tua irmã. Glória a Deus. Você que está em casa também, seja abençoado. Receba o nosso paz do Senhor Jesus. Que você seja completamente inundado e alcançado pela graça, pelo amor, pelo favor de Deus, aonde você estiver nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio que nós temos de poder adorar o teu nome. Nós te glorificamos porque nós temos livre acesso ao Senhor. Por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz, nós temos livre acesso, Pai. Nada pode nos calar, nada pode nos prender. Nós pedimos perdão nesse momento, Pai, se há em nós alguma coisa que nos impeça, Pai. Impeça que a nossa oração alcance o Senhor. Se há em nós algum pecado, algum mal, algum ato, ó Deus, talvez não confessado, que o Senhor possa nos purificar nesse momento, que nós possamos nos arrependermos verdadeiramente, como tem sido estudado aqui nas EBDs. Que haja arrependimento de pecados nessa noite, que haja conversão genuína nessa noite, que haja libertação nessa noite. Você que crê diz amém. Que haja libertação nessa noite. Você que crê diz amém. Glória a Deus. Que haja salvação nessa noite. Você que crê diz amém. Aleluia. Nós declaramos, Senhor, seja bem-vindo. Esse lugar é teu, Pai. Visita os nossos corações nesse momento. Tira todo o fardo, todo o jugo, Pai, em nome de Jesus. Se alguém aqui, ó Pai, entrou sobrecarregado, o Senhor é poderoso para tirar todo o fardo, todo o jugo, em nome de Jesus. Nós profetizamos, Pai, nós profetizamos paz, paz sobre a tua igreja, refrigério sobre a tua igreja. Quem está enfermo, receba a cura, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quem estiver enfermo, receba a cura do trono, do alto trono de Deus, receba a cura. Nós estendemos as nossas mãos e profetizamos cura física, cura emocional, cura espiritual sobre a tua vida. Em nome de Jesus, você que crê diz amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, querido. Abra comigo no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5. A partir do verso 14. Esse simples ato aí de você poder folhear a sua Bíblia já é mais do que suficiente para você glorificar o Senhor. De você poder carregar uma Bíblia. Quem estava aqui no culto no sábado passado e teve a oportunidade de assistir o vídeo que eu passei, ouviu uma das coisas que em alguns países é proibido, né? Ali filas e filas de chineses esperando a sua oportunidade de ler um versículo da Bíblia, né? Num dos lugares ali na China comunista. E você está aí folhando a sua Bíblia. Ninguém vai vir aqui bater na porta da igreja para arrancar a Bíblia de você e para nos impedir de cultuar a Deus. Olha para suas mãos, levanta suas mãos. Tem corrente aí? Se houverem correntes espirituais, vão cair nessa noite em nome de Jesus. Mas fisicamente não há corrente. Você é livre para adorar a Deus. Você é livre. Nada prende a sua voz, nada cala a sua boca. Então você pode encher os seus pulmões e glorificar o nome do Senhor, porque hoje você é livre. Glória a Deus. Capítulo 5, 2 Coríntios, a partir do verso 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, ressurgiu.
Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Verso 17: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Eu vou pedir algo bem rapidinho, para você se assentar e ficar de pé, só quem se batizou hoje, que já chegou aqui, talvez tenha gente vindo ainda. Fique de pé só os batizandos, quem passou pelas águas hoje. Aleluia. Tiveram mais pessoas, eu não sei se estão vindo ou se não puderam estar aqui hoje, mas você pode glorificar o Senhor e aplaudir Ele bem forte. Glória a Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pode se levantar todos agora, em nome de Jesus. Eu quero que você dê uma cutucadinha no teu irmão e fale assim: Deus tem coisas novas para você. Fala de novo: Deus tem coisas novas para você. Mas Deus não derrama nada novo sobre aquele que quer viver a vida velha. Deus tem vinho novo para quem é odre novo, e Ele vai derramar sobre a tua vida hoje algo novo. Deixa eu te falar uma coisa: se o teu coração não se alegrar, porque hoje algumas pessoas morreram para esse mundo e declararam a sua fé em Jesus, e aceitaram esse chamado, e aceitaram esse convite de Deus, se o teu coração não se alegrar, nada mais te alegra. Mas eu creio que aqui há corações completamente cheios de gozo, de alegria. Como o De Paula disse aqui na semana passada, é para isso que nós estamos aqui, para as almas, para que almas se arrependam, para que almas sintam o desejo de receber Jesus no coração. Não há nada mais precioso do que ver alguém se derramando diante de Deus. Hoje teve festa no céu, mas eu quero te desafiar. Nós vamos trazer a festa para cá nesse momento. Vai ter festa aqui, agora, e todo aquele que estiver cansado vai ser restaurado pelo poder da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Tem festa no céu.
Deus, glória a Deus. Onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Glória a Deus, você é livre, querido. Amém? Feche os seus olhos. Não deixe nada te dispersar nesse momento. Quantos aqui tem sonhos? Tem sonhos, tem projetos, tem planos. Talvez há sonhos aí que estão borbulhando no seu peito, projetos que, sabe, estão aí latejando dentro de você e talvez tenha sido motivo de horas de oração, de clamor diante de Deus. Ou talvez você já sonhou muito e talvez você hoje vê seus sonhos enterrados, muitos dos projetos enterrados, e você nem crê mais de que eles possam se cumprir. Alguns porque talvez não era mesmo o plano de Deus, porque esse é um grande desafio, alinhar os nossos sonhos, os nossos projetos com aquilo que Deus quer para nós. Mas há muitos sonhos que Deus colocou, há muitos projetos que Deus coloca nos nossos corações. E talvez você, se Deus abrisse aqui os nossos olhos, talvez a gente veria aqui de cima vários sonhos, vários projetos aqui que estão enterrados, que por várias circunstâncias foram sendo esquecidos, deixados para trás. Muitas lágrimas foram derramadas, mas eu quero profetizar aqui sobre a tua vida. Os sonhos que Deus colocou no seu coração, que você enterrou, vai começar a te trazer o Senhor vai te incomodar. O Senhor vai trazer, vai despertar o desejo de orar novamente por esse sonho que é de Deus, esse projeto que é de Deus e que você esqueceu, que você enterrou. Porque os sonhos de Deus não vão se frustrar sobre a tua vida. Eu profetizo que vão vir à tona os sonhos de Deus sobre a tua vida. Feche os seus olhos, levante suas mãos e receba profeticamente. Os sonhos que são de Deus, que você enterrou, o Senhor vai trazer à tona novamente. Porque Deus quer te usar ainda nessa terra, querido. Não é o fim, não acabou. Deus quer te usar ainda nessa terra. E você que acha que já deu tudo, Deus vai trazer coisas novas para você. Deus vai trazer projetos novos para o seu coração, que é dele. E Ele vai confirmar. O Senhor vai passar e vai penetrar nos corações nesse momento. Faça desse cântico a sua oração, em nome de Jesus. Festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga o clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Profetiza, querido. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, chega o clamor. Restitui,
Peça para o Senhor, restitui, restitui, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Cria, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Levante suas mãos para o alto. Começa a profetizar. Restitui. Levante teu clamor. Restitui. Levante sua voz. Pega as suas mãos e profetiza. Restitui. Nós cremos, Senhor, na unção da restituição nessa noite. Restitui. Aleluia, 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 aleluia. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. E leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. E restitui. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, os céus estão abertos. Amém? Os céus estão abertos para restituição nessa noite. Glória a Deus. Lembrei da minha situação nessa manhã, pastor. Os céus estão abertos. Quando a glória de Deus vem, a gente sente. Amém? Até o mais duro coração tem que se despedaçar diante da glória de Deus. Aleluia. Amém? Você pode se assentar. Eu estou sem nenhuma anotação aqui, eu vou tentar dar o... Amém. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio 28. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar outro glória a Deus aí? Louvado seja o nome de Jesus. É bom demais glorificar o Senhor. Amém? O texto diz assim: se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias. Aí o 5 fala, bendito o teu cesto, a tua amassadeira. O 6, bendito será o entrares e bendito será o saíres. Amém? Só até aí. O texto ele é bem longo, bem comprido, e fala das bênçãos e das maldições decorrentes da obediência e a maldição decorrentes da desobediência. Fala para o teu irmão aí, ser abençoado é uma escolha. O Senhor fala assim, eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Como o pastor Marcos disse aqui, domingo retrasado, se não me engano, fazer prova de Deus é para quem é desobediente. Quem é obediente não faz prova, só desfruta. Quem obedece a Deus só desfruta daquilo que o Senhor promete. Agora quem é desobediente, tanto nos dízimos, nas ofertas, quanto nas outras questões, vive questionando, vive arrumando desculpa, vive indagando ao Senhor. Quem obedece, a Bíblia diz que as bênçãos ela corre atrás. Fala para o teu irmão mais uma vez, ser abençoado é uma escolha só tua. Amém? Na verdade quem tinha que estar aqui era a minha esposa, né? Eu vou contar rapidinho. Desde quando a gente namorava, em 2008, começou a namorar, ela trabalhou sempre área financeira, e eu lembro quando a gente namorava, eu sempre chegava tarde, porque ela tinha uma função. Ao longo dos anos, sabe, a gente foi vendo o Senhor abençoando. E eu falo para ela que ela tem a unção de Isaac, a unção de Jacó, a unção de José. Aonde ela chega, ela pode chegar lá embaixo na empresa, aí passa um tempo, o Senhor exalta. Porque ser abençoado é uma escolha. Por último, agora ela entrou nessa empresa que chegou aqui há 2 anos atrás, né, a Van. E ela chegou ali, ela tinha até já no currículo o lugar para entrar já na área dela, de destaque, de certo destaque, mas ela começou por baixo, de novo. E o Senhor foi honrando mais uma vez, mais uma empresa. E hoje, para a glória de Deus, ela está num lugar que o Senhor tem honrado, a gente tem visto o Senhor honrando, sabe? E é a bênção de Deus que corre atrás, irmãos. Ser abençoado, tanto financeiramente quanto espiritualmente, é uma escolha, uma decisão que só eu e só você pode tomar. Sabe o que você colocar a cabeça no travesseiro à noite para dormir? Né? A gente teve a oportunidade de ministrar lá na empresa do Mazon. Tem muita gente que até deita, até dorme, mas nunca descansa. Sempre opresso, sempre oprimido. Sabe? A Bíblia, ela está nos dizendo, ser abençoado é uma escolha. Eu sempre gosto de dizer, Deus não fica devendo nada para ninguém. O Senhor não fica devendo nada para ninguém. Eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Amém? Glória a Deus. Esse é o momento que você tem a oportunidade de trazer o seu dízimo, a sua oferta. Você que está em casa também, sentindo o coração de fazer um voto diante do Senhor, apresentar aí através do Pix. Não sei se vai ser possível colocar aqui o Pix também. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.
Passar a programação da igreja. Quarta-feira, nosso culto às 7h30. Amém? 7h30, o nosso culto na quarta. Você que tiver a oportunidade de estar aqui, esteja. Pastor Marcos? Fez algum sinal aí? Não. Então, 7h30 na quarta-feira. No sábado, no culto de jovens, 7h30 também. Amém, Renan? Renan está aí? Culto dos jovens às 7h30 no sábado. E aí nos grupos, se tiver alguma alteração, né, vocês vão estar sendo comunicados. Domingo às 9 da manhã, a Escola Bíblica Dominical. Amém? E esse culto que nós estamos aqui, nesse momento, o culto da família, às 7h30 também. Às 6h30, aliás. Às 6h30. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. As crianças, elas vão subir agora. Amém? Então a gente vai estar orando também pelas crianças. Esperando elas se posicionarem aqui, a gente já vai fazer uma oração. Glória a Deus. Chegou mais algum batizando aí? Estende a mão aí para nós. Batizado, né? Batizando não, já foi. Não tem mais volta. Você estava aí, Lília? Não? Então levanta a mão. Aqui, ó, mais uma. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Estenda as mãos para nossas crianças. Pai, em nome de Jesus, nós queremos profetizar uma aula abençoada, poderosa. Usa, Pai, as ministras, as professoras, em nome de Jesus. Fala através da boca delas, em nome de Jesus. Que aquilo que for plantado, semeado no coraçãozinho dessas crianças, Pai, possa dar fruto ainda nessa semana, em nome de Jesus. Que elas tenham alegria de compartilhar, Pai, nas suas casas, com seus amiguinhos, em nome de Jesus. Aquilo que for colocado no coraçãozinho delas nesse momento, em o nome de Jesus. Nós profetizamos a bênção, em nome de Jesus. E tem uma aula poderosa, em nome de Jesus. Também queremos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Que o Senhor possa fazer o teu povo experimentar, Pai, o novo na área financeira, em nome de Jesus. Nós profetizamos céus abertos, janelas abertas, Pai. Como o Senhor diz na tua palavra, ser abençoado, desfrutar, Pai. É uma escolha só nossa, Senhor. E esses que semearam têm entendido, Senhor, o poder, Pai, da semeadura, de semear no teu reino. Que o Senhor possa abençoar e que eles possam subir para testemunhar, para edificar a fé dos teus filhos, em nome de Jesus. Nós profetizamos céus abertos, em nome de Jesus, experiências novas na área financeira sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos louvar mais uma vez o Senhor. Glória a Jesus. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas venceu.
Cantamos aleluia. Noite, igreja. Cantamos Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro Jesus é a nossa segunda chance. Nós não tínhamos direito à salvação, nem era para ver batismo hoje, se Jesus não tivesse vencido, se Jesus não tivesse se entregado, se Jesus não tivesse renunciado ao seu trono de glória, se Jesus não tivesse se sacrificado na cruz, nós não teríamos chance alguma de salvação. Mas antes da fundação do mundo, o Senhor imolou o Cordeiro Santo de Deus por mim e por você. Então você que não batizou hoje, mas que lembra do seu batismo, você que lembra do dia que você desceu as águas, faça hoje essa reconciliação com o Senhor, porque o Cordeiro venceu, para que você fosse tirado do charco de lamaçal, de lama, e para que você tivesse vida em abundância, querido. Por isso nós cantamos aleluia. Ele tirou as correntes, Ele tirou as algemas de você, de mim, de nós, para que a gente fosse livre. Cantamos. Você é livre, o pecado não te prende mais, o inferno não te prende mais. Cantamos aleluia,
Glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez, querido. Bendito para todo o sempre seja o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor, adoração, exaltação, ações de graças. Você que ainda não se cansou, adore, o exalte, e o engrandeça, tribute a Ele através da sua voz, palavras de gratidão, de exaltação, de ações de graças. Ele é digno do teu louvor. Fomos criados para o louvor da tua glória. Todo ser que tem fôlego, louve, engrandeça, adore, exalte, o aplauda com entusiasmo e misture ao teu aplauso, o teu glória a Deus, o teu aleluia, aleluia. Bendito para todos sempre seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Toma o seu lugar aí, meu querido. Glória a Deus, aleluia. Que bênção. Fiquei 9 dias fora. Meu Deus, parecia que era um tempo muito maior, né? A gente fica aí, rodei 3 capitais. Eu estive em 3 capitais, rodar mesmo, rodei umas 10, né? Eu estive no Maranhão, em São Luís, 3 dias, 3 dias em Belém do Pará, 3 dias em Macapá. Domingo passado, nesse horário, eu estava pregando em Macapá, bem ali pertinho da Guiana Francesa, né? Mas louvado seja Deus por você que está na sua casa nesse momento, acompanhando essa programação. Que o Senhor te abençoe, que a boa mão do Senhor continue estendida sobre a sua casa, sobre a sua família. Se há alguma necessidade, recebe aí como porção. Filipenses 4,19, que o Senhor, segundo as suas riquezas, possa suprir em glória cada uma das suas necessidades aí no teu lar, em nome de Jesus. Você que está aqui também, sejam todos bem-vindos. Que a boa mão do Senhor continue estendida sobre a sua vida, que Ele fale ao seu coração. Eu não sei qual é de fato a motivação. Se você veio buscar uma resposta, Ele tem resposta para você. Pastor, eu tenho algo que tem me inquietado, tem de alguma forma me entristecido. O Senhor tem também para você renovo nessa noite. Eu quero talvez usar aqui um pouco do que o ministro que esteve ministrando louvor aqui disse, nosso amado irmão Júlio, né, sobre coisas velhas. Quero talvez, se assim for possível, creio que é, até intitular essa minha pequena fala como, diga assim, hábitos antigos não abrem portas novas. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, hábitos antigos não abrem portas novas. Mas Deus tem portas novas para nós, Deus tem oportunidades novas, Deus tem coisas novas para nos entregar nesse tempo, independente do cenário, da circunstância. A bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores está sobre você. Eu tenho que saber como agir, como lidar em algumas circunstâncias que o meu entendimento vai tentar me induzir, me conduzir ao passado. A mulher de Ló olhar para trás e não entender que bem ali na frente está Canaã. Eu vou repetir. Bem ali na frente está Canaã. Pastor, mas tem o Jordão na frente. Mas ele se abre através de um posicionamento correto, meu e seu. O Jordão, obstáculo, impedimentos. Tudo isso, queridos, são apenas trampolins, são apenas experiências que Deus te dá e me dá para que eu possa crescer ainda mais. Meu nível de fé, meu nível de intimidade com Ele. Mas o Jordão se abre. Sabe, querido, a muralha sai da tua frente, o gigante é derrubado. Isso continua valendo, amém? Parece que você está meio armado aí. Mas Deus tem bênção para você nessa noite.
Eu vou ver se esse povo aqui está mais animado. Deus tem bênção para você nessa noite. Abra sua Bíblia, por gentileza. Deuteronômio, capítulo de número 1. Estou bem tranquilo. Eu tenho certeza o que Deus quer entregar para você. Eu de você, se eu estivesse sentado aí, eu estaria com uma expectativa maior. Porque Deus vai te dar, com certeza, algo que vai alegrar seu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 1 de Deuteronômio. Assim diz a santa, poderosa e maravilhosa palavra do Senhor, a partir do versículo de número 6. Louvado para todo sempre seja o nome do Senhor. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe dizendo: tempo bastante haveis estado nesse monte, voltai-vos e parti, ide à montanha dos amorreus e a todos os seus vizinhos, e à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, e à terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Diga comigo assim para você me ajudar: Abraão, Isaque e Jacó. Mais uma vez, só para ficar gravado: Abraão, Isaque e Jacó. Obrigado. Que a daria a eles e a semente deles depois deles. Diga aí se você pode me ajudar. Essa passagem, essa palavra diz respeito a mim. Em Jesus, em Gálatas, você vai ver que você é herdeiro. Você vê que o descendente de Abraão posteriormente é Jesus. E em Jesus você herda as mesmas promessas. Então não é somente a Abraão, a Isaque e a Jacó, mas a sua semente depois deles. Diga assim: diz respeito a mim. Essa palavra é minha. Eu vou tomar posse daquilo que Deus deixou para mim. Eu vou me levantar e vou possuir a terra. Eu vou me levantar e vou conquistar por herança. Eu vou me levantar. E muitas vezes a gente tem que ter um certo cuidado. Pelo amor de Deus, não me interprete mal. A gente fala assim: eu quero de volta o que é meu. Tem muita coisa boa sua, mas cuidado, tem muita coisa sua que não presta, que Deus jogou fora. Não queira de volta. Mas Deus tem promessas maravilhosas para mim e para você. E Ele requer de mim e de você um posicionamento de entendermos alguns passos que nós vamos aqui, talvez, percorrer juntos como igreja nessa noite. Muitas vezes, diante dos desafios, das ameaças, das circunstâncias que nos sobrevêm, nós temos uma tendência, muitas vezes, nos acomodar, parar. E aqui estava esse povo cheio de promessa. Deus já tinha dado, Deus já tinha garantido a eles promessas, quinhão, posse. Ei, querido, e não mudou, você é herdeiro de todas as promessas de Deus. Tudo que Ele conquistou é direito seu, é direito nosso. Nós somos os herdeiros de todas as conquistas que Ele teve naquela cruz. Está disponível diante de nós, e Ele está dizendo aqui: vocês têm ficado muito tempo parado nesse monte. Vocês estão aí como que, talvez não entendendo o tempo, talvez não entendendo a promessa, talvez não entendendo o momento de vocês possuir o que é de vocês, o que pertence a vocês. Olha, vocês se levantam, parte, vá para cá, vá para lá, vai para colar, mas toma posse daquilo que eu já destinei a vocês. Mas acontece aqui, para fazermos apenas um pequeno, e tão pequeno mesmo alicerce, eu queria que você fosse comigo aqui, no capítulo 1, versículo de número 26. Porém vós não quiseste subir. E o Senhor continua dizendo para mim e para você: sobe e toma posse, sobe e conquista, sobe e assume aquilo que é teu. Porém vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. Diga comigo assim: e murmurastes nas vossas tendas. Se continuarmos a leitura, vamos ver aqui que eles colocam uma série de obstáculos, situações que ocorreram através do posicionamento dos espias. Eles viram gigantes, eles viram dificuldades
Querido, nós estamos diante de tudo isso, mudou o cenário. Mas assim como os impedimentos são semelhantes, as chaves, as ferramentas para as conquistas continuam semelhantes. Só que há uma tendência em mim e em você, muitas vezes, irmos para nossas tendas, nosso local de conforto, e ali estarmos esperando Deus fazer aquilo que Ele já fez. Deus já tomou e disse de quem é. Pertence a você, pertence a mim, pertence a nós, somos herdeiros das promessas. E Ele só está dizendo aqui: levanta, parti, subi, toma posse. Mas muitas vezes eu vou para a tenda, e eu começo na tenda, Senhor, mas... E aqui era o cenário. E diante desse cenário eu quero trabalhar esses 3 personagens aqui, depois, conforme o Espírito Santo permitir, abrir um pouco ou não, não sei. Mas vamos entender então o entendimento que teve o Abrão. Em primeiro momento no chamado, ele sai então da sua terra e ele começa a peregrinar, ele começa ali. Mas ele vê as dificuldades, ele enfrenta a fome na terra, ele enfrenta a situação da sua esposa sendo uma mulher estéril. E Deus está falando sobre uma multiplicação, sobre ser pai de nações. Ei, querido, o que Deus tem para você não é pequeno. Não sei se isso ainda te alegra. O que Deus tem para você é coisas grandes. O que Deus tem para você é sobrenaturalidade. O que Deus tem para você é acima da tua capacidade de entender. Tanto é fato que Ele pede que para eu experimentar isso, eu tenho que renovar o meu entendimento. Com entendimento pequeno, experimenta essas coisas pequenas. Se Ele renova o meu entendimento para a grandeza do que Ele pode te dar, você começa a experimentar coisas novas. Mas o Abrão estava ali, ele foi para a sua tenda, então ele está ali, e o Senhor então se volta. Muitas vezes Deus permite que você experimente o fruto das suas próprias decisões. Nós ouvimos aqui sobre escolhas no Deuteronômio 28. Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição e pede para você escolher. Deus te dá um trilho, Deus te dá uma direção. Olha, tem isso e isso, mas escolhe isso, que aqui vai ser bom para você. Mas muitas vezes nós paramos, travamos, e nós começamos então uma série de situações, como aconteceu com Abraão. Ele vai para a tenda, e ele está lá, na sua tenda, experimentou algumas situações que desceu para o Egito, chega no Egito devido à sua esposa. Você conhece, eu não quero entrar muito nesses detalhes, que não é aqui a mensagem. Mas ele passa uma série de sabores ali, tem que contar uma certa mentira, tem que sair do posicionamento, descer para o Egito, ele tem que ter... Mas no capítulo 15, Deus então volta e começa a falar com ele novamente. E Deus chama ele de novo para um particular. E quando Deus começa a falar com ele, Deus aparece a ele ali. E ele então começa a dizer para Deus, na sua tenda, ele começa a dizer: Senhor, mas eu ando sem filho. Senhor, mas o mordomo, será que vai ser assim? Será que vai ser assim? Não sei, não tenho a mínima noção. E ele está ali, amado, ele está ali parado, ele está ali assim como esse povo está no monte, esperando acontecer alguma coisa que já aconteceu. Ei, amado, já aconteceu. Já é teu, já me pertence. Só que muitas vezes vai faltar um gatilho aí. E quem sabe esse gatilho vai ser acionado nessa noite ao teu favor, em nome de Jesus. Mas Deus então pega ele, tira ele do seu contexto de tenda, tira ele ali, sabe, naquele calor ali, talvez aquele momento ali que ele estava ali. E Deus então sai, tira ele do posicionamento dele de tenda e leva ele para fora e pede para ele olhar para as estrelas. Ei, Abraão, te tiro do teu conforto, do teu comodismo, peço, olha. E ele olha, irmão. E Deus fala para ele assim: você pode contar? A tua capacidade é suficiente para quantificar todas as estrelas dos céus? E ele, com certeza, a minha resposta seria possível. E Deus vira para ele e fala: assim será a tua descendência. Ei, querido, Deus tem coisas grandes para você, para mim, para Abraão, sempre foi. Mas Deus não tem apenas uma promessa celestial, uma promessa, sabe, de céus, de arrebatamento, ora nata, maranata, ora vem Senhor Jesus, viver com Ele, querido, isso é maravilhoso. Isso são heranças espirituais, poderosas. Mas Deus em dado momento pede para ele também contar a areia do mar.
Ei, amado, Deus tem uma herança poderosa nos céus para você, mas Deus tem uma herança tremenda para você aqui na terra. Antes da volta de Jesus tem muitas promessas, muitas conquistas, muitas coisas, querido, que o prazer de Deus, sabe, assim como João diz à sua igreja lá, não tenho maior alegria do que essa, de ver, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Quando eu ando na verdade, sabe, o João está falando para a igreja ali, para Gaio, quero que você vá bem em tudo, que você seja próspero, que você tenha saúde. Muito me alegrei com os que vieram e contaram de tantas coisas boas. Eu não tenho maior alegria do que essa. Eu quero ver mesmo que os meus filhos andam na verdade. Eles estão conquistando tudo aquilo que eu dei para eles como herança, como direito. Isso alegra a Deus. Cantem e alegrem os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Salmo 35, 27. O Senhor ama ver um servo dele prosperar. E prosperidade, querido, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é você não ter falta de nada, você saber que nele você tem todas as coisas. Mas ele tem que trabalhar essa questão do Abraão, tirar da tenda, mostrar. Olha para isso como apenas uma analogia. Assim como você não consegue quantificar as estrelas, as bênçãos que eu tenho a teu respeito são maiores do que a capacidade que você tem de contar. Assim como você não consegue contar os grãos de areia da praia, do mar, o que eu tenho para você é maior do que a capacidade que você tem de contar. Só que Deus tem que trabalhar a terra dele. E Deus vai trabalhar a tua e a minha aqui nessa noite. Porque a semente havia caído na terra dele, assim como cai na tua, todos os dias. E hoje vai cair novamente, vai cair a semente, conforme está em Hebreus. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz, diz a palavra em Hebreus, ela recebe a bênção do Senhor. E Deus quer semear e você colher, semear, 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 semear. E isso é algo poderoso. Mas chega em dado momento que eu quero entrar nesse princípio agora. Coloca para mim, por favor, profeta Ezequiel, capítulo 36. Bendito para todo sempre seja o nome do Senhor. Ezequiel 36. Sumiram com o relógio, aleluia. Jesus, hoje pode ir até às 10 hoje. Versículo 9. Amados, se nós formos olharmos aqui para esse tempo aqui, você vai ver, Deus está falando sobre restauração de Israel, Deus está falando sobre vale de ossos secos, Deus está falando sobre, esse povo estava também assim, dizendo que estava cortado, ele estava nesse contexto. E muitas vezes as nossas escolhas, por decorrência daquilo que aconteceu aqui, Deus falou, faz isso, sobe, possui e tal, e eles não quiseram. E muitas vezes Deus fala, eu quero te dar, mas querido, o fato de Deus querer te dar, não é o fato que você se levanta para possuir. Tem uma distância meio grande nisso, mas o direito é seu. Mas Ele quer, né? Por isso que nós temos que ter esse gatilho, ter esse entendimento, já é seu, mas você tem que se levantar a partir, desce aqui, sobe ali, vem para cá, vai para lá, mas vai chegar na tua mão. Mas só que em dado momento Deus semeia, e o fruto não vem. Então Deus trabalha dessa forma. Mesmo Ele estando conosco, há como que se Ele tivesse nos abandonado. Não é que Ele abandonou, Ele está só deixando você experimentar o resultado das suas escolhas, das minhas escolhas. Eu escolho. Isso, querido, Ele nunca vai tirar de mim e de você, que diga assim, é o livre-arbítrio. Escolhas. Esse povo escolheu não subir. Então vem uma situação que muitas vezes você, em vez de dominar, começa a ser dominado. Em vez de estar feliz, alegre, dando glória a Deus e aleluia, você está na tua tenda talvez murmurando. E assim estava algumas situações. Mas olha o que diz aqui, versículo de número 9 a seguir, diz assim, porque eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós outros e sereis, diga comigo, lavrados e semeados.
Sabe por quê, querido? Porque ele já semeou lá atrás, só que o resultado da semeadura não foi o que ele esperava. Ele queria mais de você e ele tem mais para você. Ele sabe que ele pode produzir mais através de você. Ele sabe como você foi gerado desde o ventre da sua mãe, como Jeremias. Quando você ainda estava no ventre da tua mãe, eu te conheci, e dali mesmo te consagrei a profeta das nações. E Jeremias começa a dizer, mas eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Ele diz, não digas isso. Não fale das suas impossibilidades, porque onde eu te enviar tu irás, e tudo que eu te mandar falar tu irás falar, porque eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca. Com Deus não funciona isso, eu não sei falar, não passo de uma criança, porque Deus sabe, querido, de que forma Ele te criou, qual é o propósito. Você tem um DNA de um vencedor, Ele te criou para você ser mais do que vencedor. Mas só que ele começa a semear na minha vida e ele não vê muito fruto. Eu paro no monte, eu recuso a proposta de possuir. E muitas vezes ele tem que lavrar de novo a minha terra. Isso ele faz eu passar por alguns funis, algumas situações. Querido, arar a terra aqui, acho que algumas pessoas aqui conhecem um pouco sobre isso. Aquele trator vem com aquele arado lá passando naquela terra e vai rasgando, irmão. Isso dói, a pessoa sofre. Muitas vezes, meu Deus, o que está acontecendo? Deus está permitindo você passar por algum cenário que vai trabalhar a tua terra, para que ele possa de novo lançar uma outra semente. Você está aqui? E Deus então se volta para esse povo que está passando por um cenário de escassez, de adversidade, que precisa ter uma restauração. E Deus fala assim, olha, independente de tudo que está acontecendo com vocês, eu estou convosco. Talvez vocês não estejam comigo, mas eu estou convosco. E pelo fato de eu estar convosco, eu vou me voltar de novo para vós. Eu vou me voltar. Sabe, querido, Deus aparece no momento que os discípulos estão pescando. Eles abandonaram o propósito, voltaram a pescar, e chega em determinado momento que não estão pescando nada. E ele chega nesse momento e fala, vocês têm alguma coisa aí? Então é Deus se voltando para nós, para dizer, vale a pena o resultado das suas escolhas, da forma que você está fazendo, está dando resultado. E ele fala assim, então joga a rede à direita do barco. Ele começa de novo. Mas antes ele trabalhou o coração deles, que sem Jesus nada podemos fazer. E ele aparece nesses cenários. Ele se volta para nós, como ele está fazendo para mim, talvez para alguns de vocês aqui nessa noite, dizendo, olha, eu estou lavrando e semeando a tua terra, porque eu sei que eu posso colher mais aí. Eu sei que através da sua vida vai ter mais fruto. Eu sei que eu posso te levar a lugares altos. Eu sei que eu posso reverter esse cenário. Eu sei que eu posso levantar esse vale de ossos secos e transportar para se tornar um poderoso exército. É ele, irmão. Será que eu estou no lugar certo, meu Deus? Porque eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós e sereis lavrados e semeados. Versículo de número 10. Multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel. Sim, toda as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós, eles se multiplicarão e serão fecundos. Falo-eis habitar-vos como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora, e sabereis que eu sou o Senhor. E Deus então vai levar, querido, um Abrão que se transforma num Abraão, a ter uma experiência de lavrar a terra dele, requerendo dele um sacrifício chamado Isaque. Não foi fácil. Mas quando esse homem entendeu o trabalhar de Deus, Deus foi trabalhando a terra dele, Deus foi trabalhando, e ele foi se levantando, ele começou, correu, oferecer um sacrifício. Chegou o anjo do Senhor no capítulo 18, ele corre, ele se apressa, ele vai, ele vem, ele faz isso, faz aquilo. Agora você vai pegar o menino, e você vai, caminho de 3 dias, no Monte Moriá, vai ser assim, e o menino tenta ali, pai, ele fala, Deus proverá meu filho, e ele já está. Aconteceu tudo o que aconteceu, você sabe bem que foi algo poderoso. E Deus multiplicou esse homem de uma forma extraordinária, de uma forma tremenda. Deus tem multiplicação para mim e para você. Não apenas, irmãos, celestiais, estrela do céu, físicas, terrenas, financeiras, areia, diga comigo, estrela do céu, areia do mar. Deus tem bênçãos espirituais, Deus tem bênçãos físicas.
Mas na tenda, Abraão não ia conseguir. Deus tira da tenda, posiciona ele, ele age, e ele conquista grandes e poderosos milagres. Mas querido, tem que chegar a mim, e tem que chegar a você. Então, se ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, vamos falar um pouco de Isaac. Isaac está também agora inserido, assim como você e eu estamos inseridos nessa mesma promessa. Só que ele está enfrentando, talvez você está enfrentando um período difícil. Mas querido, ser bem-sucedido e abençoado num período fácil, qualquer um. O que Deus quer fazer é hoje, é nesse tempo. 4 amém. Então Isaac está passando um período que era comum no capítulo 26 de Gênesis, as pessoas até plantar. O que não estava sendo comum naquele tempo é colher, que estava havendo fome na terra. Então quando está havendo fome, irmãos, eu duvido que está havendo fome porque ninguém plantou. Não, é um período, é uma adversidade, é céus fechados. Deus fala, se eu cerrar os céus, ou se eu não permitir que venha chuva, ou se eu enviar os gafanhotos. Tem muitas vezes que Deus, para tratar comigo e tratar com você, Ele vai arar a tua terra. Porque Ele vai requerer de mim, de você, um posicionamento, uma atitude de crer no impossível, de crer no sobrenatural. Querido, natural para Deus é fazer o sobrenatural. Natural para mim e para você, natural para Deus é fazer milagre, irmão. Fazer milagre para Deus não é sobrenatural, Ele vive nisso, Ele caminha nisso. O DNA de Deus é um Deus que faz milagres. Então quando Deus está fazendo milagre, para Ele é natural, para mim e para você é sobrenatural. E Ele quer te levar ao sobrenatural, no tempo em que o natural nunca acontece. No tempo em que o natural tudo fecha. No tempo em que, sabe, como que vai fazer, irmão? Vou pegar para enfrentar um gigante. Deus pega um menino. Porque se Ele pega um cara do porte de Davi, era natural. Um cara grande lutou com um grande, um dos grandes tem que vencer. Deus quer usar você. Deus quer me usar. E Ele vai te usar. Só que para isso Ele tem que lavrar a terra do meu e do seu coração. Só que o Isaac está inserido nesse contexto de fome na terra. E como eu disse aqui, amados, e torno a dizer, hábitos antigos não abrem portas novas. E qual era o hábito antigo que o Isaac tinha de referência? O seu pai. O seu pai, quando enfrentou a fome, o que ele fez? Desceu para o Egito. O que o Isaac queria fazer? O que ele estava propondo a fazer ali, enfrentando fome em 26 de Gênesis? Descer para o Egito. Só que, querido, Deus está falando aqui, eu me voltarei para vós. Então Deus sabe muitas vezes as atitudes, os planejamentos, sabe? As etapas que você tem pela frente, o que você está pensando. Por isso que Ele quer renovar o teu entendimento. E Ele está fazendo isso aqui nessa noite. Não sei se você percebeu, mas Ele já começou a renovar. Porque se Ele renova o teu entendimento, Ele consegue fazer você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dEle, que é maior do que a sua e do que a minha. Os caminhos do Senhor, a vontade do Senhor, os pensamentos do Senhor são maiores e mais altos do que os nossos. E o Isaac está pensando em recuar. O Isaac está pensando, então, tem um hábito antigo que o pai dele teve, de descer para o Egito. E aparece o Senhor então, Ele se volta para ele. Eu me voltarei para vós, serei lavrados e semeados. Só que quando Deus se volta para ele, Deus simplesmente começa a falar com ele, falando assim, habita na terra. Ou seja, fica aí onde você está passando fome. É bom para você? Parece fácil, né? Mas experimenta isso. Você já tentou ali de todas as formas ter sucesso na tua plantação e na tua colheita e não está dando certo. Mas agora deixa eu só fazer aqui um pequeno parênteses. A pescaria dos caras também não estava dando certo. Pescaram a noite inteira e nada apanharam. Só que quando eles estavam lavando a rede, Jesus então Ele aparece. Querido, Jesus aparece e muda tudo. E Ele se volta para eles, e ali no meio daquilo, vocês estão aí, tem alguma coisa? Não tem, não, vocês vão lançar a rede à direita. Falei, Senhor, já jogamos para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima. Jogamos tudo quanto é jeito. O que aconteceu agora é que não tem peixe. Mas agora, amados, tem uma palavra liberada, e a palavra não pode voltar para ele vazia. Então agora Isaac tem uma palavra. Tudo que você precisa muitas vezes, diga comigo, é uma palavra. E a palavra chegou para ele. Habita na terra que eu te disser e eu serei contigo. Ele habitou aquela terra.
E a Bíblia vai dizer para mim e para você que ele semeou naquela mesma terra. Gênesis 26, 12, por favor. Bendito seja o nome do Senhor. Semeou Isaac naquela terra. Semeou Isaac naquela terra. Eu não sei qual é a terra de fome. Eu não sei qual é a porta fechada. Eu não sei qual é o momento adverso. Eu não sei qual é a escassez. Eu não sei qual é a esterilidade. Eu não sei qual é o medo. Eu não sei qual é, se é que há algum impedimento, algum obstáculo, querido. Mas nessa mesma terra Deus vai te fazer prosperar, vencer, sobressair, através de uma palavra dele. E fique atento que ele está falando já. Então aqui está o contexto. O Deus que se multiplica através de você, por uma atitude sua, através de um posicionamento que ele está então agora lavrando e semeando de novo uma semente no teu e no meu coração. Porque ele sabe que você pode produzir mais, você pode ir além. E acontece isso com Isaac. O Isaac já tem um destino pré-estabelecido, o Egito. E Deus fala, não, é aqui. Mas eu vou descer. Deus fala, você vai ficar. Eu vou descer para o Egito. Não, você vai habitar a terra. E ele obedece. Agora, pensa comigo, foi fácil? Porque ele conhecia o resultado daquele plantio e colheita, irmão. Fome, dificuldade, escassez. Eu já fiz, tem pessoas que não vieram hoje, fica tranquilo. É um jargão bem chato esse, é coisa antiga, vou mudar ele. Veio sim. Você vai dar conselho para a pessoa, ei pastor, já fiz tudo isso aí. Ô querida, faz assim, ih pastor, já fiz isso aí. Jesus dos crentes. E aqui está o Isaac, não é a Angélica não, fica tranquilo. Fica cutucando o marido aí, eu estou vendo. Mas acontece que ele habitou a terra, irmãos. E a palavra diz assim, e semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Amado, estava tendo fome até agora há pouco. E esse homem agora, ele começa a não ser possuído pelas coisas. Um grande problema que muitas vezes Deus não pode dar para algumas pessoas é que muitas vezes as pessoas, elas são crentes, buscam, estão na presença do Senhor, até Deus dar alguma coisa para elas. Depois, Jesus. Já ajudei pessoas, irmãos, que chegaram numa situação assim que aí você ajuda, um irmão ajuda, outro ajuda, na hora que o cara dá uma estabilizada, ele some da igreja. Graças a Deus que eles não estão aqui hoje. Mas fica um alerta. Então, querido, o grande segredo não é você ser possuído pelas riquezas, você saber possuir as coisas. Amém? O teu Senhor não é Mamon. O teu Senhor é Jesus. As coisas não podem, as coisas têm que vir para você como herança, como bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Tem coisas que chegam na mão de homens e mulheres e aquilo traz dor, traz peso, a pessoa não dorme mais, a pessoa já não tem tempo para a mulher. Meu Deus, estou entrando em outra área aqui, ó. Deus quer falar com você. Aí a mulher já sabe, não tem mais tempo. Não, e tem tanta coisa para resolver lá na indústria, lá no serviço tem tanta coisa, querido. Então você não está possuindo a bênção está te possuindo. Viu, Salvador? Pegar a mulher, levar para o Caldas Novas, dá um amém aí, ó. Também não ajuda. Passear para Fortaleza, aleluia. Olha lá, tá vendo? Estou falando, irmão. Pedi, dar-se-vos-á. Batei. Você viu que eu mudei a mensagem? Não estava. Então agora coloque em prática. Mas aqui está, amados, aqui está a situação. E esse homem então começa a possuir as coisas e não ser possuído por ela. Então a palavra de Deus veio e primeiro teve que lavrar o coração dele, porque naturalmente ele desceria para o Egito.
Só que no Egito, o que aconteceria? O mesmo que aconteceu com seu pai. Ele tinha que ter todo um processo de se reposicionar de novo, para Deus fazer a obra, irmão, porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra que foi liberada, ela está aí para se cumprir. Enquanto eu não me posiciono, não é que a palavra vai mudar. A palavra está aí para se cumprir. Só que como não pode voltar para ele vazia, 55 de Isaías, tem que cumprir o que lhe apraz e prosperar naquilo para o qual ele a enviou. Então a palavra está aí, a palavra está aí, a palavra está aí. Aí muitas vezes você quer, Deus fala comigo, Deus fala com você o que? A mesma coisa. Senhor, fala comigo, Deus fala com você de novo, a mesma coisa. Aí fala, pô, o pregador fica pregando a mesma coisa, é porque você não coloca em prática. Escapou. Mas aqui não, habita a terra, ele habitou, semeou na terra, colheu 100 vezes mais e começou então a ver o cumprimento das promessas de Deus. Quero fazer uma parte aqui e vou voltar aqui daqui a pouco. Posso fazer assim? 28, amém. Vamos falar um pouco de Jacó, depois eu volto aí. O Jacó nasce com um nome tanto quanto estranho, né? Agarrado ali no calcanhar do irmão, toda aquela situação ali, tem toda aquela situação da primogenitura. A mãe entra em cena, vai lá e mata um animal, pega a pele do animal, porque o irmão é liso, o outro é peludo. Então, para fazer um esquema lá, ó, querido, ó o que o ser humano faz, irmão. E vai para cá e remenda para lá e ajeita aqui, e vai lá, e todo aquele cenário ali e tal. Daí a pouco, o que foi desfavorecido na ideia aqui, fala, eu vou te matar. E o cara, o que ele faz? Para não morrer, foge. Leão da montanha, saída pela direita. E ele dá linha na pipa. E quando ele dá linha na pipa, ele está fugindo para não morrer. E quando ele está fugindo, Deus está falando, eu me voltarei para vós. Deus me encontra, querido. Deus encontrou a Agar lá no deserto. Deus te encontra. Deus encontrou o Elias lá na caverna. Deus encontra o Jonas no ventre do peixe. Deus me encontra, irmão. Ele se volta para mim e ele começa a trabalhar de novo a minha terra. E Deus então naquela escada, na visão da escada, ele aparece ali, ele aparece. Não está dizendo que lá em Gênesis 26 o Isaac buscou Deus. Não está dizendo aqui que o Jacó buscou Deus. Está dizendo que apareceu o Senhor a Isaac, apareceu o Senhor a Jacó e disse. E Deus começou a falar com ele. E quando Deus começou a falar com ele, Deus falou, olha, eu não vou te deixar, até que eu cumpra na tua vida tudo aquilo que eu tenho te prometido. Você vai e eu vou te trazer de volta. Vai ser assim, 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 assim. Querido, Deus não vai te deixar. Mas a bênção pode ser mais rápido. Ou você pode ficar brincando de esconde-esconde. Porque o Isaac está tentando descer, Deus está falando para ele, não desce. Vem se ele desce, atrasa. Aqui o Jacó, ele tem que ficar um tempo lá com o seu tio. Porque Deus precisava trabalhar a terra dele. Só que o Labão era um cara que Deus preparou o Labão para tratar com o meu Jacó. Para tratar com o teu Jacó. E o Labão, tudo que o Labão fazia, irmão, era contra aquilo que era correto. O cara passava ele para trás, mudava o salário dele. Só que esse Jacó começou a ter atitudes diferentes. Começou a se mover de forma diferente. Porque Deus vai trabalhando no meu coração e o seu. Ele vai arando e vai semeando. Ele vai arando e vai semeando. Daqui a pouco as atitudes de Jacó mudaram. E chega em determinado momento que Deus volta a falar com ele. Fala, ó, eu estou vendo tudo que está acontecendo com você. Agora faz assim, faz assim, faz assim e faz assim. Capítulo 30, versículo 43. Quero ser bem objetivo. Diga assim comigo. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Irmão, mas estava fugindo para não morrer. Teve o seu salário mudado 10 vezes. Por isso que eu sou meio chato com relação a murmuração. Se é murmurador, sai de perto de mim, irmão. Ah, tá difícil nada, você quer mole.
Essa não estava na mensagem também. Mas querido, Deus vai fazer você colher na terra de fome. O camarada aqui, ele não estava num lugar muito confortável para ele. Ele estava vivendo debaixo das asas ali do tio, chamado Labão. Num contexto que nem esse, aconteceu isso. O contexto é desfavorável, mas a direção é de Deus. E se você tem uma direção de Deus, querido, você vai passando pelo vale e você vai transformando ele num manancial. Você vai subindo, sabe, é de fé em fé, em glória, você vai crescendo. Nada, é isso mesmo? Deus tem crescimento para você. Deus tem multiplicação para você. Deus tem multiplicação para mim. Deus quer te levar, querido, que o teu último estado seja maior do que o do primeiro. Ah, mas de primeiro era melhor. Não, querido, o que Deus tem hoje é melhor e maior do que Ele teve outrora. Você vai colher mais, você vai crescer mais, você vai ter mais intimidade, mais unção, mais poder, mais graça, mais. Ei, querido, Deus tem infinitamente mais, além do que pedimos e pensamos. Ei, eu não sei em que Deus que você tem crido, mas esse é o Deus que nós pregamos aqui. Ele quer te levar infinitamente além. Verdade, é isso mesmo que você quer, só essa porção. Deus tem mais. E aqui esses homens experimentaram mais de Deus. E Ele tem mais para mim e para você. Agora deixa eu passar para você o que é realmente o cerne da mensagem. E Deus, amado, coloca para mim, por gentileza, só para me entrar dentro do contexto aqui, para mim ficar fácil para você entender. Ezequiel 36, 9. Nós já falamos sobre isso. Mas eu queria só que você fitasse um pouco mais de atenção para você entender essa parte, esse gatilho. Que o Isaac teve que entender muito bem. E você vai sair daqui entendendo isso. O Isaac entendeu bem. E você vai sair daqui entendendo isso. Isso vai mudar a tua vida. Isso vai mudar a tua sorte. Eu falo isso, irmão, porque domingo passado agora foi até interessante. Que muitas vezes a gente cansa ou não? Será que é só uma prerrogativa da minha pessoa? Então a gente cansa. E eu estava lá na região trabalhando, cansado, 3 feriados numa viagem de 9 dias. Peguei feriados, aniversário de São Luís. Em Macapá eu cheguei na segunda, era feriado. Um feriado estadual. Feriado 7 de setembro. E eu cheguei no domingo, liguei para o cliente lá. Falei, meu amigo, fala para o pastor Errazoriz que eu vou estar aí domingo, mas eu quero ficar quietinho lá. Fala para ele só que eu vou estar no culto aí, mas para ele me fala o horário do culto. E ele me liga daí umas 2 horas mais ou menos. Ó, pastor, já falei com o pastor lá, você vai pregar a palavra. Não, peraí. Não. Ele falou que você vai pregar, a mensagem é tua, você se vira e tal. Querido, sabe aquele dia que você parece que você está precisando receber? E muitas vezes a gente não entender, irmão, tem muitas coisas na Bíblia. E não é só na Bíblia, é em oportunidades que você muitas vezes, sabe, assim como eu não estou dizendo que eu tenho uma imunidade a isso. Muitas vezes você acha que você não tem. Por isso que a Bíblia fala, o que tem será dado, ao que não tem, até o que tem será tirado. Como é que você vai tirar algo de uma pessoa que já não tem? Não é que não tem, é que a pessoa não valoriza, acha que é pouco e não usa. Então, só que lá em Atos 20, 35, diz que mais bem-aventurada a coisa é dar do que eu estava querendo receber. Então, muitas vezes, você vê como a gente tem que ir. Só que eu cheguei ali totalmente querendo receber uma palavra, querendo sentar que nem você está aí para ouvir, para alguma coisa e tal. E falou, não, você vai dar. Então, querido, muitas vezes com Deus é diferente. Só que aí Deus me leva para o culto e eu não tenho nada preparado para aquele lugar. Você começa a orar e Deus começa a dar. Porque, querido, quando Deus te posiciona para alguma coisa, Ele sabe o que Ele pode requerer de você. Ele sabe o que você pode. É por isso que Ele quer te levar além, por isso que Ele quer te multiplicar, é por isso que Ele não quer que você se acomode na tua tenda, é por isso que Ele não quer que você reclame, mas o Senhor não me deu filho.
Eu ando sem filho, será que é isso? Será que é aquilo? O mordomo Eliezer, será que é isso? Não, querido. Deus fala, olha para cima, olha para as estrelas, ei, olha para algo grande, olha para algo sobrenatural, olha. E muitas vezes é assim, e aí é uma bênção que Deus faz. E aqui, Deus está falando, porque eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós, e sereis, diga assim, lavrados e semeados. Quero tratar de duas coisas só. Uma nós já estamos falando aqui sobre ela desde o começo. Uma semente poderosa, irmão, que muda o teu contexto. Joga a tua rede à direita do barco e você vai achar peixe. Isso é a palavra de Deus que chega até você. E toda vez, habita a terra que eu te disser e eu serei contigo. É a semente. Então Deus muitas vezes vai semear numa área da tua terra, sabe, que Ele espera colher dali, porque Ele sabe, irmão, eu fico pensando aqueles peixes. A noite inteira escapou. O cara joga para cá, rede nada, joga para lá, rede nada, joga para lá, rede nada, joga para... Só que agora tem uma palavra. E os peixes falam, cara, agora é o seguinte. O curimba vira para piapara, a piapara vira para o piau. Só que ali era tudo tilápia, eu comi o peixe de lá. O peixe de Pedro lá é tilápia, né, São Peter. E aí você imagina aquele monte de tilápia juntando. Tem que ser... O problema não é só as tilápia. Elas tinham... O homem lá de cima falou que é a direita. Aquele monte de tilápia à direita ali, o cara só jogou a rede, irmão. As próprias tilápia tem que se ajuntar lá embaixo, porque a palavra dele tem que se cumprir. Então, querido, quando ele fala que vai semear a tua terra de novo, ele vai passar você, talvez num estreito, você vai experimentar algumas circunstâncias adversas, mas no meio de tudo isso ele vai se apresentar, ele vai se voltar para você. Você tem alguma coisa para comer aí? Então ele se volta para você e ele te pergunta alguma coisa. Ele chega para Abraão, ele se apresenta a Isaac, e aí ele semeia, diga assim, uma palavra. E essa palavra, irmão, faz toda a diferença. Mas agora tem outra parte que aí é uma semente que você tem que realmente ter esse gatilho, esse entendimento. Por que que muitas vezes eu estou parado? Por que que muitas vezes eu não conquisto mais? Por que que eu não vou além? Isso acontece comigo também. Só que, querido, a esposa está ali, a minha princesa. Ela falou, como é que foi a viagem? Querido, está muito diferente do ano passado. Mas de quando eu cheguei de viagem, eu não parei de fazer pedido ainda. Tem muito pedido para fazer ainda. Eu falei, está tudo ruim, mas eu vendi. Porque tem que vender, irmão. Porque tem que acontecer. Você tem uma unção. Você tem algo diferente. Você tem que, sabe, você chega no lugar, a bênção chega. Só que eu não vou emprestar meus ouvidos para más notícias. Eu vou chegar ali e vou mudar o cenário. Eu chego ali, a solução chegou. Eu chego ali, a resposta chegou. Mas está difícil, mas ó, com Jesus no barco tudo vai bem. Ele tem uma direção, nós vamos passar por isso. Nós já passamos por outras lutas e Deus vai nos dar vitória. E vamos para frente. Mas agora deixa eu passar algo para você. Aqui até aqui está tudo bem, amém? O cara semeou, colheu 100 vezes mais. O outro está passando lá por ameaça de morte, mas ele faz algo ali, Deus reverte. Ó, essa aqui tem que nascer listrada, salpicada, malhada. Nasce listrada, salpicada, malhada, porque ele obedeceu a direção. O cara sai da tenda, olha, oferece o Isaac, oferece, vai lá, tem bênção demais. Palavra de Deus, diga comigo, a palavra de Deus é uma semente. E essa semente é incorruptível, incontaminável. Você foi regenerado, você nasceu de novo através da semente, da palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que fez com que você nascesse de novo, e eu também. Louvado seja Deus, porque isso foi poderoso lá no cenáculo hoje. Mas foi a palavra de Deus que fez essas pessoas passarem pelas águas. Mas agora diga comigo, tem outra semente. E é nela que eu quero trabalhar e orar com você, para você ter mais busca por essa semente. Estamos juntos até aqui? Estou me fazendo entender? Capítulo 26, Gênesis. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós temos o resultado aqui no 12, começa o 12. Ele enfrentou a fome, venceu, semeou daquela terra, no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja.
E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Deixa eu passar para você aqui, querido e amado. Amado, essa semente, eu queria que você, com bastante cuidado agora, entendesse isso. Isaías 12:3. Diga comigo assim: vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Diga comigo, não, deixa ali, por favor. Diga assim: vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Isaías 55. Diga assim comigo: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Essa semente, irmão, está disponível para mim e para você, mas eu tenho que querer. Eu tenho que entender que o Isaque chegou onde chegou, mas teve impedimento, teve obstáculo, teve contenda, teve porfia. O que não teve foi recuo. Ele perseverou. Está entulhando o meu poço, eu não vou perder tempo com contenda, com porfia, não vou perder tempo com más notícias, não vou perder tempo com nada disso. Eu vou buscar as águas. Ela me conduz em toda a verdade. Onde ninguém colhe, você colhe. Mas eu preciso ter essa sede, irmão. Eu não posso simplesmente achar que vai cair do céu. A semente, a palavra vai vir. E é uma semente. Jesus, no grande dia da festa, capítulo 7, versículo 38. Coloca aí por gentileza, João. Ele está no meio da festa dos tabernáculos, 7 dias de festa. Todo o povo ali fazendo um cerimonial, onde pegava os seus jarros de ouro, iam até o tanque e enchiam essas águas e vinham com esses jarros ali e vertiam essa água ali no templo, fazendo alusão a realmente o que acontece aqui no profeta Isaías 12:3, lembrando do que aconteceu lá atrás, quando a rocha foi ferida e dali jorrou água, lembrando das chuvas que possibilitaram as suas colheitas, lembrando que eles precisaram de chuva, senão o resultado das suas colheitas não era satisfatório. Por isso que na festa dos tabernáculos, no Sucote, tem esse cerimonial. E eles estavam ali, e Jesus aparece no meio da festa e vê todo aquele cerimonial, dizendo assim: olha, tudo isso aí se cumpre em mim. Tudo isso que vocês estão fazendo é tremendo, é glorioso, se lembrando do que realmente aconteceu lá no passado, mas eu sou a fonte das águas vivas. E Jesus chega para eles e diz assim, coloca no 37, por gentileza. E no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede. Ei, querido, Deus quer saciar a tua sede. Deus quer te levar à conquista. Deus quer, por isso que Ele fala: sobe. Sabe, querido, esse subir, muitas vezes eu vou me deparar com pessoas que vai tentar impedir. Porque se eu tenho água, eu tenho solução. Se eu tenho água, eu posso fazer a minha semente germinar, produzir. Sem água, Isaque não faz nada. Só que para ele continuar tendo água, ele teve que ter perseverança e sede em buscar, em cavar poços.
em não se conformar, sabe? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O Senhor tem mais, e eu vou cavar mais, eu vou buscar mais, eu vou, mas está tendo dificuldade, está tendo contenda, eu cavo outro, eu vou cavar outro. Sabe, querido, a palavra do Senhor diz assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Está contendendo com você, cava poços. Está pleiteando, isso é meu, Deus tem outro para você. Mas apenas não desanima, continue cavando o poço, porque Deus tem Reobote para mim e Reobote para você. Sabe o que é Reobote? Reobote, campos largos, lugares espaçosos. Querido, Deus tem, eu vim para que você tenha vida, e tenha vida em abundância. Mas eu preciso, diga comigo, eu preciso ter sede. Jesus está dizendo ali, ele se levanta no meio da festa, ele está se levantando aqui nessa noite dizendo, se você tem sede, vem a mim e beba. Eu não tenho pouca água para você não, eu quero fazer jorrar através de você. Sabe, querida, a água que vai jorrar através de mim, de você, vai saciar a sede de outros, porque as pessoas vão ver o que viram aqui em Isaac. Eles não estavam tendo o resultado que Isaac teve, aí o Abimeleque mandou o cara embora por causa de inveja. Aí daí a pouco manda chamar e fala, pera lá, você está me chamando, você me mandou embora agora há pouco. Não, porque eu vi na verdade que o Senhor é contigo, e eu quero fazer uma aliança com você. Eu quero esse Deus que está na tua vida, eu quero, sabe, porque eu tenho visto realmente que na tua vida alguma coisa diferente tem. Ei, querido, tenha sede de buscar o Espírito Santo, tenha sede de batismo com o Espírito Santo, busque o batismo, anele pelo batismo. Senhor, sabe, amado, eu ia tudo quanto é apelo que tinha, a Marlúcia lembra disso, que a gente ia para Doné, para o Rio Centro, para tudo lá, qualquer coisa lá de batismo com o Espírito Santo, eu estava lá, e muitas vezes, irmão, e vai, você faz assim, faz assim, na hora aqui você começa a adorar com voz alta, você começa e não batizava, e aquela luta, e vai, eu queria o batismo, um dia do nada, eu estou orando, daí a pouco, sabe, querido, Deus tem. A partir do momento que eu busco com alegria as fontes. Ei, amado, Deus não tem pouca água não, Deus tem fontes. Deus tem fontes para derramar sobre a igreja, Deus tem fontes para derramar sobre o seu povo, Deus tem fontes para saciar a tua sede. Eu não sei qual é o bloqueio, qual é o impedimento. Querido, tentaram parar o Isaac, e as dificuldades, tantas coisas vão querer te parar. Mas tenha sede, tenha busca, tenha, sabe essa perseverança. Ainda não abriu, vai abrir, ainda não chegou, vai chegar. Mas o meu Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Se coloca de pé. A palavra é clara, irmão, ela diz assim, vós sendo maus, nós sendo maus, saber dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pediram. Então busque, peça, sabe, eu quero mais dessas águas, eu quero mais. Mas, querido, esse culto para você pode ser apenas informativo. Ou você pode colocar ele em prática, e ele mudar a tua vida, ele mudar a tua sorte. Isso muda muito, irmão. Eu já tive muitas viagens que eu mudei de rumo, era para ir para cá, eu fui para lá. Já teve muitas situações que eu pensava que ia ser de uma forma, Deus fez de outra totalmente diferente. Eu tinha sonhos de ter algo, que eu pensava que aquilo era grande, e eu comecei a orar por aquilo, Deus me mostrou que o que Ele tinha para mim era maior. Vou te dar um exemplo, posso te dar vários. Nós fomos algumas vezes, na época que estava sendo ministrado pelo Eric Alpisser, lá no São Paulo, Sindicato dos Trabalhadores ali de São Paulo. Nós fomos ali e fizemos alguns módulos de ativação profética. A Clélia apareceu um dia por lá, cadê a Clélia? A Clélia ali, né? Teve um dia que ela estava por São Paulo lá, ela acabou indo lá. A gente ficou com tempo. E naquela época saiu aquele carro da Hyundai, o Tucson. Eu falei, um dia eu vou comprar um carro desse. E eu falei, eu projetei comprar um Tucson.
Só que eu estou projetando o Tucson e saiu a X35 na época. E aí, querido, Deus falou: não, eu vou te dar esse. Não que o Tucson é ruim, mas, querido, muitas vezes nosso pensamento é muito pequeno. Me desculpe a minha franqueza, Deus tem muito mais para nós. Mas não é só sobre finança não, mano. Não estou aqui pregando teoria da prosperidade não. Deus tem muito mais para você em todas as áreas. A gente não desfruta porque a gente muitas vezes é medíocre na nossa busca. Porque quando a gente busca de todo o coração, Ele fala: buscar-me-eis e querido, Ele está doidinho para você achar Ele. Busca, tenha sede, sabe? Vá às fontes, vai jorrar, vai jorrar. Deus tem além, Deus tem mais. Eu quero orar com você. Eu podia fazer um apelo aqui: ó, irmãos, está passando por isso, passando por aquilo. Irmãos, Deus falou contigo, amém? Busca por essas águas, busca por essas águas. Querido, esse é o tempo da igreja, não deixa passar. Muitas vezes falam: por que eu estou esperando, pastor? Não, querido, Deus tem para hoje. Mas eu posso ficar na minha tenda ali e ficar: Senhor, mas o Senhor não me deu isso, Senhor, eu ando sem filho, Senhor. Não, amado, Deus quer te dar experiências maiores através do Espírito Santo. Quero orar com você. Pai, eu quero te agradecer por essa noite e lançar sobre a tua igreja, assim, Pai querido, essa palavra que o Senhor mesmo está dizendo, Pai, é a tua palavra que diz, ó Deus poderoso, que nós iremos tirar essas águas das fontes da salvação. Existe. Essas águas estão, ó Deus poderoso, reservadas para nós. Quando nós, ó Pai querido, assim como Isaac, ó Deus poderoso, perseveramos em cavar poços. E cavar poços muitas vezes, ó Deus poderoso, não é fácil. Requer tempo, requer luta, requer esforço, requer, ó Deus poderoso, determinação, dedicação. Ó Deus, porque nós estamos muitas vezes sendo injustiçados pelo sistema, injustiçados pela economia, injustiçados de várias formas, porque nós sabemos que aquilo até é nosso, mas alguém está contendendo e dizendo que não é. Mas nesse tempo, nesse processo, o Senhor está trabalhando a nossa terra, e as nossas atitudes, a nossa motivação, a forma como lidamos com as adversidades, isso mostra, papai querido, se estamos ou não olhando para a tua palavra, olhando para a tua direção. Isaac não perdeu tempo com aqueles que lhe entulhavam os poços. Isaac cavou novos poços, buscou novas oportunidades. Ele foi, ó pai querido, de fato até as últimas consequências. Mas diz a tua palavra que Reobote chegou. Ô Senhor, o Senhor alargou a tenda dele. O Senhor, ó pai, levou ele a níveis maiores de conquistas. O Senhor tem isso para a tua igreja nesse tempo. Desperta, aviva, opera, faz uma obra sem tardar na vida do teu povo. Levanta esse teu filho, assim como tu dissestes a Moisés: muito tempo vocês haveis ficado parado nesse monte, mas se levantem, partam, tome posse daquilo que eu tenho para vocês, assuma a posição de herdeiro das promessas que pertencem a vocês. Pai, abençoa a tua igreja, desperta a tua igreja, levanta um povo animoso, Senhor, que não olha para as más notícias, que não olha para o tamanho dos gigantes, mas olha para uma certeza: no ribeiro tem pedras, ali no ribeiro das águas, o Senhor arma o Davi, a pedra certa é colocada na mão dele, mas não haveria, Pai, a vitória sem água. Ele desceu no ribeiro das águas, desperta, aviva, Senhor, levanta uma igreja que cumpra o propósito do Senhor nessa terra. Aviva, tira todo o cansaço, desperta, tira todo o comodismo, nos leva a conquistas, nos leva a vitórias. Pai, nos enche do teu Espírito, Espírito Santo, batiza aqueles que têm sede, batiza o sedento, haja busca, haja anelo, haja este desejo, essa sede por uma busca maior, uma busca incessante por águas. Cave poços, diz o Senhor, cave poços. Senhor, aviva a tua obra, abençoe a tua igreja, é o que eu te peço no nome poderoso de Jesus. Você que recebe, glorifica o nome dele, exalta o nome dele. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia. Oh, aleluia. 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 Amados, é para você. É para mim. Não é para quem não veio. Deus tem mais para você. Pastor, eu estou satisfeito, mas Deus tem mais para você alcançar outros. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana aí poderosíssima aí na presença dEle. E que você tenha essa experiência nessa semana de buscar por essas águas, de buscar mais. Eu não vou parar não. Posso continuar um minutinho? Isaías 32:15. Senta aí só um minutinho, nós já vamos embora. Eu queria parar. Pastor, estou passando por um deserto. Querido, é tudo aqui. Está tudo no mesmo lugar, está tudo dominado. Ah, pastor, estou passando, só o senhor que sabe. Querido, é assim, ó, a mesma coisa. Diga assim comigo, até que. Só que esse até que é pela busca, é pela água. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Diga assim comigo, então, o deserto. Olha como que é fácil. Então o deserto se tornará em pomar. Diga assim comigo, e o pomar será tido por bosque. Crescendo, crescendo e crescendo. Mas era deserto, era terra de fome, era escassez, era vale de ossos secos. Mas querido, se o Espírito vem, se a água vem, isso é transportado. O deserto se transforma num pomar. Você começa a ver fruto. Mas Deus não está satisfeito com o nível de pomar. Diga assim, Deus quer me levar para o bosque. O bosque é o Reobote. O bosque é o lugar amplo, é o descanso, é a sombra. E Deus tem isso para você. Amém? Uma semana de vitória, vá em paz e que o Senhor vos abençoe.